Certa vez, eu orei a Deus pedindo um marido. Eu não queria um namorado, eu queria um esposo, eu queria um marido. E eu disse, Deus, eu não quero ficar trocando de namorado para namorado, eu quero um. E é com esse um que eu quero casar. Then you saw me for me, made me believe in myself. Camille, a menina do 2151. Quem diria que aquele simples encontro, aquela rápida conversa dentro daquele ônibus, poderia culminar em uma noite tão especial. E um dia, eu estava chegando do serviço. Eu trabalhava como jovem aprendiz na Asprom. Pegava o ônibus 2151 todo dia. E eu estava voltando do meu trabalho. O ônibus estava vazio. Tinha lugar na janela. Quem pega esse ônibus sabe como que ele anda cheio pra cima e pra baixo. Estava vazio, não tinha ninguém lá. Tava eu e a cereja do bolo. Eu tava com fone de ouvido de todo santo tamanho. Quando a pessoa tá de fone de ouvido de todo santo tamanho, todo mundo sabe, não quer papo. Quer só chegar em casa. Você não planejou isso e nem eu. Mas sabemos que isso estava cravado no coração de Deus. Eu poderia ter sentado em diversos lugares naquele ônibus, você sabe muito bem, claro, isso. Até porque ele estava vazio. Mas o Espírito Santo de Deus quis que eu fosse ousado aquele dia. Que eu tomasse a iniciativa de sentar do seu lado. Até porque o louvor que você ouvia me incomodou muito. E confesso que eu senti a presença do Senhor ali. E sei que você também sentiu. E eu tava desse jeito, eu tava escutando louvor. E eu tava chegando perto do ponto de descer. E aí você entrou. E quando você entrou, eu estava sentada sozinha do lado da janela. Eu escutei, nitidamente, uma voz dizendo no meu ouvido: seu marido chegou. Eu ignorei, eu achei que eu estava doida. E aí você vem e senta do meu lado. E eu ia continuar na minha. Mas eu senti alguém falando pra mim, começa a cantar o louvor que você tá ouvindo. E eu cantei. E foi aí que você puxou conversa comigo. O Senhor nos uniu naquela tarde, a fim de que juntos pudéssemos viver uma vida inteirinha, como foi dito aqui pelo evangelista Júlio, uma vida inteirinha para a honra e glória do teu santo nome. Esse é o propósito primordial de Deus para mim e para você. Deus não nos uniu para mim satisfazer as suas vontades, nem você satisfazer as minhas. Deus nos uniu com o propósito de glorificar e bendizer o seu nome, porque nós que somos conhecedores da palavra, sabemos que Ele nos chamou à existência para esse propósito. E quis o Senhor que fosse assim, e por isso estamos aqui. Se não fora o Senhor que tivesse ao nosso lado, ora diga, Camille, se não fora o Senhor, podemos dizer nessa noite, como o salmista chamou a atenção de Israel no Salmo 124, ora diga, Israel, se não fora o Senhor que tivesse do nosso lado. Ora diga, Camille, se não fosse o Senhor. Sem sombra de dúvida, se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui nessa noite.
gente conversou. Você perguntou de qual igreja que eu era. Eu perguntei a sua porque eu vi que você estava com a blusa do Congresso de Missões. Mas naquela época eu não estava procurando ninguém. Quando eu fiz essa oração, foi um período que eu não queria procurar naquele momento alguém. Porque primeiro eu queria me conhecer. E depois conhecer alguém. E aí, nisso, a gente desceu, despediu e não se viu mais. I'm falling in love with you. Verdade, não estaríamos aqui. Foram muitos desafios, muitas lutas, mas as muitas águas não puderam levar o amor que Deus quis gerar dentro de mim por você e dentro de você por mim. A existência dessa noite só se tornou possível em nossas vidas porque o Senhor estava presente naquela tarde em que nos conhecemos. I'm drunk on your voice, high on the moment, I fall for you twice. E aí um belo dia na escola dominical, eu tava de boa no meu canto, só escutando Oséias da aula. E aí eu vejo alguém lá e Oséias apresenta como professor. E aí eu olhei e falei assim, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Agora de onde eu não sei. E aí à noite eu recebo uma mensagem do Bonito perguntando assim, moça, você é aquela mulher do 2151? Lembro muito bem como se fosse agora, quando nos despedimos. Você não me deu o seu número de telefone, nem muito menos eu te dei o meu número de telefone. Você não me falou aonde você morava e eu também não fiz isso. Você não me falou aonde você congregava e eu muito menos. O tempo passou, você esqueceu de mim, eu esqueci de você. Mas eu posso imaginar nessa noite, eu posso conjecturar que o Espírito Santo de Deus, ainda que estávamos longe, ainda que estávamos buscando propósitos, objetivos, distante um do outro, Ele continuava trabalhando no meu e no seu coração, me guardando e te guardando para mim. So full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. E aí a gente foi conversando. E aí a gente começou a namorar. E agora estamos aqui. A gente passou por muita coisa. Lutas que só Deus sabe. Para a glória de Deus, Deus nos deu famílias que nos apoiam, que nos ajudaram muito durante todo esse período. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to. Porque quando Deus começa uma obra, assim como diz a sua palavra, Ele é fiel para cumpri-la. E só estamos aqui nessa noite porque Deus cumpre os seus propósitos no mínimo, nos seus mínimos detalhes. Haverá ventos, haverá tempestades, haverá muralhas, haverá barreiras, haverá impedimentos, mas nada disso poderá impedir o poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sei que você foi escolhida. Ainda antes que houvesse dia, eu sei que eu fui escolhido. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou e de onde Ele te tirou. E as nossas vidas é o reflexo mais sublime da presença eterna do Espírito Santo de Deus. Want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you. Oh, some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you.
A gente achando que não ia dar. E Deus usando pessoas para falar, não, Deus vai prover. Deus vai prover, você não precisa preocupar. E a gente está aqui. Ebenezer. Até aqui nos sustentou, Senhor. E eu te amo, girassol. E eu quero passar o resto da minha vida com o homem que eu tinha orado a Deus naquele dia. Has a heart like yours, hold our world together. Diante do Senhor e diante da sua igreja, com as minhas palavras, eu quero te dizer nessa noite que eu estou disposto a te amar, a te respeitar, a te proteger e sobretudo lutar, porque eu sei que eu vou ter que lutar. Foi por isso que Davi disse para Salomão quando era chegada a sua morte: eu já vou pelo caminho de toda a terra, tu porém esforça-te e ser homem. Ser homem é cumprir com os seus objetivos. Ser homem é cumprir com as suas responsabilidades. Ser homem não é ser de ferro, não é ser de aço. É reconhecer as suas falhas, as suas fragilidades, as suas fraquezas e a sua pequenez. E diante do Senhor e da igreja eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas pequenezes, as minhas falhas, mas também estou disposto a permanecer firme diante daquilo que Deus colocou no meu coração. Quer viver com você eternamente, até que a morte os separe, ou até que Jesus venha arrebatar a sua igreja, e assim possamos honrá-lo e glorificá-lo diante da beleza da tua santidade na eternidade. Essas são as minhas humildes e singelas palavras para você nessa noite. Eu te amo. Don't need to ride like one of grace. You don't need to dance like David danced. If you just love me like only you can, would you love me like only you can? You don't need to be anything to anyone but who you are to me. Gênesis capítulo 2, versículo 24, disse assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui está o princípio lá na criação, como foi ensinado com relação ao casamento. É o jovem deixando a casa do pai, é a jovem deixando também a casa do pai. E eles dois, então, tomaram a iniciativa de formar um lar junto.